Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e hoje vou falar com vocês sobre um assunto importantíssimo, recorrente em vários vestibulares do Enem, que são as endemias, certo? Isto é, as doenças que vão afetar a população. Então vou começar com a seguinte questão. Trago aqui a esquistossomose, tá? Uma doença causada por um verme, plateuminto, no caso o Schistosoma mansoni. Então nós temos o seguinte. O ciclo é basicamente assim. Um homem contaminado, certo? Sem saneamento básico, doente, onde os vermes estão nos vasos do intestino, certo? Note uma particularidade. Nós temos aqui o macho e aqui a fêmea. O macho tem um canal interno que abriga a fêmea, chamado de canal ginecófero, onde possibilita ele fecundá-la várias vezes. Com isso, há uma grande eliminação de ovos. Esse ciclo ele é um pouco complexo, que ele depende de 2 hospedeiros. Então veja bem, esses ovos, no homem doente, que não tem saneamento básico, claro, ele simplesmente vai e defeca no solo e na água. Com isso, simplesmente, os ovos que estavam no solo, na chuva, podem ser levados para a água do rio ou ele diretamente defeca na água do rio. Com isso, a larva se transforma no primeiro estágio. Certo? Então esse ovo se transforma no primeiro estágio, que é o que nós chamamos de miracídio. O miracídio ele vai durar mais ou menos de 48 a 72 horas. O grande problema é que ele encontra um hospedeiro intermediário, que é uma espécie de caramujo, onde a primeira larva, que eu chamo de miracídio, ele vai se desenvolver dentro desse caramujo e vai se transformar no segundo estágio larval, que é a forma infectante, que nós chamamos de cercária. Essa cercária, ela penetra pela epiderme humana e vai se transformar no verme adulto. E aí o ciclo está completo. Nota que você tem o hospedeiro intermediário, que é o caramujo, e o hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, recapitulando, o homem sem saneamento básico, contaminado pelo verme, defeca, esses ovos caem na água, junto com as fezes, e se transformam na primeira larva, que é o miracídio. Esse miracídio encontra um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Esse caramujo vai ser o palco para o desenvolvimento desse miracídio, e aí esse miracídio se transforma na forma infectante, que é a cercária. Cercária é essa que entra pela epiderme humana, bate na corrente sanguínea e vai se alojar no intestino, nas veias do fígado, no sistema porto-hepático, onde vai se transformar no adulto, e aí está o ciclo terminado. Ok? Eu vou falar para vocês agora algumas maneiras de como evitar essa contaminação. A primeira, que é que combate todas as verminoses, está pautada no seguinte. O saneamento básico uma rede de esgoto, certo? Bem feita, isso evita a contaminação. E o combate ao caramujo. Não se esqueça que a primeira larva precisa entrar dentro do caramujo, certo?
para poder se transformar na forma infectante. Então, o combate ao caramujo elimina a contaminação. Claro que ecologicamente correto, não é correto, tá? Mas os fins justificam os meios. Eu preciso dar saúde e bem-estar de vida à população. Claro que a melhor coisa é a implantação do saneamento básico. Perfeito? Agora vamos à questão. Com esse texto, nós podemos resolver as três próximas questões. Então você está vendo o texto que a Lagoa Azul está doente, mostrando propostas feitas pelo governo para prevenir algumas endemias. Ok? Então você tem a proposta número 1, promover a campanha de vacinação. Claro que isso não funciona para todo mundo, que algumas doenças não têm vacinas. A 2, promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, inclusive fervura da água. Você está vendo aí uma educação sanitária, que é fundamental para a prevenção de doenças. 3, construir a rede de saneamento básico. Como eu te falei, se o homem contaminado não defeca no solo nem na água, certo? Ele defeca no local correto e esse esgoto é tratado e colocado num local onde não ofereça risco de contaminação, nós temos aí a erradicação de várias doenças. Proposta 4, melhorar as edificações das moradias, estimular o uso de telas nas portas e janelas, mosquiteiros de filó. A 5, realizar a campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas. E a 6, aconselhar o uso controlado de inseticidas. E a 7, drenar e aterrar lagoas do município. São propostas que você tem aqui, que agora nós vamos associar às 3 próximas questões. A questão 24, você vê, em relação à esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme, que causa a doença, tem vários estágios. Você viu os 2 estágios, o estágio do miracídio e o estágio da cercária, certo? Miracídio esse que precisa entrar em contato com o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, para se transformar na cercária, onde vai haver simplesmente a metamorfose, formando a cercária, que é a forma infectante. Incluindo a existência do hospedeiro intermediário, um caramujo aquático, que é contaminado pelas fezes das pessoas doentes, como você viu no ciclo. Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem implementadas. Veja bem. A letra E. 3 e 5. 3. Construir o saneamento básico, como eu te falei, se não houver na água, tá? O homem contaminado defecando, ou até no solo, para outras verminoses também, não terá contaminação. E a 5, realizar a campanha de esclarecimento sobre os perigos de banhos nas lagoas, as famosas lagoas de coceira. Tem esse nome por quê? Porque simplesmente quando a cercária, que é a forma infectante, vou te mostrar de volta, entra pela epiderme, provoca uma coceira muito forte, então é bom o esclarecimento, tá? E placas alertando a população que ali são lagoas de coceira. Ok? Perfeito? Então, voltando à questão, nós temos o gabarito aí 3 e 5. Perfeito? Sem problemas? Agora, eu vou a outra doença que tem a ver também com o texto da Lagoa Azul está doente, que já nós vimos aquelas propostas, para tentar resolver um outro problema. Trago aí a doença de Chagas, certo? A doença de Chagas, ela tem como, veja bem, vetor não esqueça que vetor é aquele que leva o agente causador da doença. No caso aqui, um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi, que é transmitido à população através da picada, tá, de um percevejo hematófago, isto é, um percevejo que se alimenta de sangue, denominado de barbeiro, certo? Então, dentro do barbeiro se encontra, mais precisamente no seu intestino, o protozoário flagelado, denominado Trypanosoma cruzi, ok?
Então, olha como é que se dá a infecção. O barbeiro, que aí temos outro problema, quando suga sangue de um animal silvestre contaminado, animal esse que é imune, certo? Esse é o problema, você tem um reservatório natural da doença, né? Esse é outro problema quando você tem esses tipos de reservatórios naturais, a doença não acaba porque o reservatório natural é imune. Então, esse barbeiro se alimenta de sangue desse reservatório natural ou do próprio homem. E acaba se contaminando com o protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi, ele entra no barbeiro, se aloja no intestino e começa a se multiplicar no intestino desse barbeiro. E aí olha o que vai acontecer. O Trypanosoma cruzi, quando ele está sugando o sangue do homem, ele precisa de espaço. Então, o sangue está entrando e ele está eliminando as fezes, certo? Fezes essas que estão contaminadas com esse protozoário. E o que acontece? Quando a pessoa, geralmente à noite, né, é a hora que o inseto sai para se alimentar de sangue, sente uma picada, ela coça. Quando ela coça, ela espalha as fezes e os protozoários no local da picada. E aí o que vai acontecer? Esses protozoários, eles entram pela corrente sanguínea e vão se desenvolver dentro do coração e em outras partes do ser humano. No caso, no intestino, no esôfago, no coração, que é a forma mais grave, que vai levar o paciente à morte. Lembre-se que a doença de Chagas ela não tem cura, perfeito? Então, esse é o ciclo. Um barbeiro contaminado pega o protozoário e depois, quando ele vai sugar sangue de uma outra vítima, ele suga o sangue e elimina as fezes contendo o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário responsável pela doença de Chagas ou tripanossomíase, certo? Tripanossomíase americana. Então você tem aqui essas fezes, a pessoa coça, como você está vendo aqui, os protozoários entram pelo local da picada e aí vão contaminar os órgãos como o coração, como o esôfago, intestino, levando o paciente, muito tempo depois, à morte. Então veja bem, a principal maneira, tá, de adquirir o Trypanosoma cruzi é através do vetor. Perfeito? Há outras maneiras não usuais, mas que vêm aparecendo, como é o caso do caldo de cana e caldo de açaí contaminado. O que acontece é que durante, tá, a moenda da cana, tá, e do açaí, muitos tripanossomas que estão dentro do barbeiro caem ali, são moídos junto com esse caldo de cana, e aí esse caldo de cana é vendido e a pessoa, quando ingere o caldo de cana com o quê? Com barbeiros moídos junto com o protozoário. Aí, ao ingerir esse alimento, vão se contaminar e vão pegar a doença chamada doença de Chagas, maneira não usual. Existe também, obviamente, pela transfusão sanguínea, certo? O sangue em transfusões deve ser testado, é outra medida profilática para o combate. Pode acontecer também a transmissão vertical, a mãe transmite para o filho através do cordão umbilical. E a última é o vetor, onde nós temos que ter o combate ao vetor com inseticidas, o uso de telas em janelas e portas para os insetos não entrarem na casa, o uso de mosquiteiras, certo? Sobre a cama e, obviamente, uma coisa interessante aí, a construção de casas de alvenaria. O barbeiro, ele gosta daquelas casas de pau a pique com telhado de sapê, porque ali tem frestas onde ele pode se esconder. Com casas de alvenaria, isto é, tijolo, cimento, não há frestas, certo? Então, não fica um habitat propício para o barbeiro se esconder para, à noite, ele sair para sugar o sangue das vítimas. Ok? Então, nós temos aí as medidas profiláticas para tentar erradicar a doença de Chagas. Vamos agora à questão. A questão fala que você sabe que a doença de Chagas é causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi,
transmitido por meio da picada de insetos hematófagos, barbeiros. Das medidas propostas no Estado A Lagoa Azul está doente, as mais efetivas na prevenção dessa doença são... Vamos voltar a essas medidas. Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de telas nas portas e janelas, mosquiteiros de filó. Ok? Então nós vemos que a proposta 4, certo? É a mais indicada para o combate à doença de Chagas. Voltando à questão. Perfeito? 4 e a 6. Vamos voltar lá na 6. Aconselhar o uso controlado de inseticidas. Controlado por quê? Porque simplesmente, ecologicamente, o inseticida, ele vai prejudicar o ambiente e vai ter a contaminação de vários seres vivos por causa desse inseticida. Então deve ser controlado também. Perfeito? Porque o inseticida é o combate ao vetor. E o vetor é a maior via de transmissão da doença de Chagas. Ok? E agora, para fechar esse conjunto de 3 questões, né, referente, na verdade, subquestões referente ao texto da Lagoa Azul, nós temos aí a ascaridíase. A ascaridíase é uma verminose muito comum, causada pelo Ascaris lumbricoides, certo? Um verme que se aloja no intestino, se reproduzindo ali dentro, eliminando uma quantidade muito grande de ovos. Então, para o combate ao Ascaris, nós temos o seguinte. Primeiro, vamos entender o ciclo. Uma pessoa sem saneamento básico, como você sabe, que é muito comum no campo, defeca no solo, e ela está contaminada, e essas fezes estão cheias de ovos. Ovos esses que simplesmente vão ser levados pela chuva e contaminar a horta, os vegetais em geral, alface, repolho, agrião. E aí o que acontece? A mesma coisa acontecendo com a água. Pode contaminar a água do poço. Uma água não fervida dá o risco de ingerir ovos de lombriga. Veja essa contaminação. Ingestão de água e alimentos contaminados com ovos. Aí esses ovos são engolidos e se desenvolvem dentro do hospedeiro, que é o homem. E o que acontece? O ovo libera a larva do Ascaris, essa larva muito pequena, veja bem que é um ciclo grande, perfura o intestino caindo na corrente sanguínea. Olha bem, o ovo é ingerido dentro do corpo, no intestino, esse ovo se transforma numa larva, essa larva perfura o intestino, cai na corrente sanguínea e vai fazer o seguinte ciclo: coração, pulmões, esôfago, certo? E aí, vem na garganta, na verdade, do pulmão a pessoa tosse, vai direto à garganta, a pessoa instintivamente engole e ela desce pelo esôfago, estômago e vai se alojar definitivamente no intestino. Então você vê, a larva perfura o intestino, bate na corrente sanguínea, coração, pulmão, a pessoa tosse, dá até um diagnóstico falso de pneumonia. E aí, essas larvas chegam aqui até a garganta, porque a pessoa tosse, aí instintivamente a pessoa engole e elas descem pelo esôfago, estômago e vão se alojar no intestino delgado, onde vão ficar lá definitivamente se reproduzindo e eliminando ovos junto com as fezes, com essa pessoa contaminada, e aí contamina água, vegetais e o ciclo começa tudo de novo, certo? Então, tá vendo? O cuidado com o poço para não contaminar. Então, a primeira medida profilática aí você já sabe, né? O saneamento básico. Porque se as pessoas não defecam no solo, defecam em locais apropriados, e esse local apropriado tem uma rede de esgoto, não há contaminação. Perfeito? Outra coisa é lavar bem os vegetais e ferver a água. É outra medida que nós devemos ter cuidado. Lavar bem os vegetais e a água, ela tem que ser fervida e clorada, tem que ser uma água potável, própria para o consumo. E aí realmente você evita a contaminação pela Ascaris. Ok? Então vamos agora o terceiro subitem de nossas questões sobre o texto que a Lagoa Azul está doente, para fecharmos essa bateria.
Para o combate a ascaris, a proposta que trará maior benefício social, ser implementada pela Prefeitura, será, vamos relembrar de novo as propostas. Proposta 3, construir a rede de saneamento básico. E a proposta 2, promover uma campanha de educação à população com relação às ações básicas de higiene, incluído fervura da água. Então nós temos a proposta 2 e 3 como válidas para o gabarito, ok? Como não há um item com a proposta 2, que ela também estaria correta, nós temos só a proposta número 5, que realmente é a válida para o combate e erradicação da ascaridíase, mais conhecida como lombrigas, ok? Frisando, se você quiser relembrar, a 2 também serviria, tá? Mas como não tem uma opção 2, a 3 é o gabarito correto, ok? Pessoal, mais um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.